Amados, boa tarde, povo de Bom Jesus e região. Já tiveram tempo com Deus? Já tiveram seu momento devocional? Palavra do dia? Já almoçaram? Já trabalharam? Quem trabalhou hoje? Dia de sábado. Já é meu dia, quase uma hora, se não me engano. Quem já almoçou? Ainda não almocei. Levantei tarde, tomei café, tomei banho. Levantei tarde, tomei café, tomei banho. E aqui estou para juntos meditarmos na palavra, se vocês ainda não meditaram. Bem que cada um tem o seu tempo exclusivo com o Senhor Jesus. A diquinha do dia. Eu estava aqui no meu quarto, né? Quando chegamos aqui na cidade, há 3 anos praticamente, aí tem um janelão no meu quarto. Aí a mãe foi numa loja aqui da cidade e comprou uma cortina, que eu tava sem cortina na época, né? Ou ainda estou, como eu quero. Esse povo não tem noção, né? Acho que esse povo não tem noção da cidade e estado. Todo terapeuta recebe dinheiro, todo psicanalista recebe dinheiro, toda pessoa que tem algum conhecimento recebe dinheiro. Eu nunca recebi nenhum real, né, nesse estado. E olha que eu tenho muito conhecimento. Aí a gente que vive na dependência de Deus, tem ministério, parece que as coisas é mais desafiador, né, pra quem luta pra ser feio. Porque quem é desmantelado, quem não tema Deus, é de todo jeito. Mas a gente que vive na provisão de Deus, leiam lá a palavra, né, pra quem vive na provisão. Por daqui não oferta com nada, não abre porta de emprego, não faz nada. Sempre foi assim, né? São muitos anos, desde que eu fui fazer a obra nas Marias, na comunidade das Marias. Eu falo comunidade, mas é interior, né? Meu pai foi jubilado, só que o ministério da gente, que eu saiba, é até... Que eu saiba, o ministério é até Jesus continuar falando conosco, né? No dia que Jesus parar de falar, aí muitos devem se assustar. No dia que Jesus parar de dar a direção da palavra, aí muitos devem se assustar, porque já perdeu a graça, já perdeu a unção, já perdeu tudo. E glória a Deus que o Senhor não deixa de falar com algumas mulheres, né? Aí, homens machistas ou lideranças machistas que não têm noção da coisa, que perseguem o ministério de mulheres. Só que Jesus apareceu primeiramente para uma mulher. Amém? Então, chegando aqui na cidade de Bom Jesus, faz 3 anos que eu moro aqui, moro com meus pais. A casa aqui no meu quarto tem um janelão. Precisa reformar muita coisa, né? Porque sem dinheiro a gente não faz nada. Aí a mãe foi na rua e comprou essa cortina bege, que eu não gosto muito. Bege, que eu não gosto muito, né? Aí o que é bonitinho nela é só essa parte que tem aqui, tipo um tule com essa cambraia. Enfim, já coloquei, já usei algumas vezes, mas eu não gosto, acho que por causa da cor, enfim. É uma cor neutra, né? Mas eu prefiro cinza, rosé, branco, enfim. Mas já pra usar com a cama estando com lençol bege ou branco, né? Enfim, o tecido vai brega, quente. E acho que ela pagou R$80, nem vale. Com certeza na Shopee deve ter mais em conta. Falta só dinheiro, né? Que eu não tenho dinheiro. Como eu digo, é difícil pegar no dinheiro e quando eu pego eu compro alguma coisinha. Enfim. Aí o que eu fiz na época, como eu não gostei muito, ainda não gosto. Aí o que eu fiz na época,
Peguei 2 lençóis seminovos, praticamente assim, branco, e um rosé estampado, né? Lençóis, eu mesma em casa. Era lençóis, eu considerava seminovo porque tava guardado. Mal tinha usado. Um branco e um rosé. Cortei e fiz as cortinas. E é as que eu uso, né? As que eu mais uso. Nas fotos, nos vídeos aí, vocês estão cansados de ver. Fiz lá as bolinhas pra colocar, pra passar o suporte da... Eu falo suporte. Eu esqueci o nomezinho, o negócio lá da cortina. O varal, né? O varal e colocar os bichinhos que apregam. Isso. Olha isso, não ficou muito bonito porque na mão, né? Na tesoura. Mas vocês estão cansados de ver as minhas belas cortinas, né? Só que não. Essa é a rosé. Ela tem florzinha branca, florzinha cinza, branca com cinza e rosé com cinza e branco. Então fica a dica aí pra quem não tem condições de comprar uma cortina, quer pagar R$80 ou um valor assim do tipo, pega 2 lençóis ou lençóis e faz isso. Só medir o tamanho certo. Mas é bom ter 2, né? Porque você lavou uma, tirar uma pra lavar, tem a outra. Mas na Shopee tem... Enfim. Deve ter, né? Material de boa qualidade e num valor justo. Vou comprar uma e eu venho aqui pra mostrar. É isso, a diquinha aí do dia, ó, a primeira diquinha. Pra quem é baixa renda, pra quem é como eu. Muita injustiça, né? No meu caso é injustiça. Vocês têm noção da coisa? A Bíblia diz, o obreiro é digno do seu salário. A obreira, todos e todas que fazem a vontade do Senhor. Mas esse estado, acho que esqueceram isso, né? Acho que esqueceram de saber que o obreiro é digno do seu salário, quem faz a vontade do Senhor. É o povo que não sabe ofertar. Na verdade, o Brasil está assim, né? O Brasil está sem noção da coisa. Na verdade, muitos do Brasil estão sem noção, né? Não sabe o que é ministério, não sabe o que é Bíblia. Falta comer, né? No Testamento, falta aprender o que é ofertar. Falta aprender o que é chamado. Falta aprender muita coisa. Que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria, que é terrena, é animal e diabólica, a Bíblia diz. Mas há uma sabedoria que vem do alto e é dada pelo Pai das luzes, nosso Deus. Amém? Vamos permanecer na graça, na comunhão com os irmãos, porque senão a gente padece, né? Se for olhar as injustiças desse Brasil, de certos ministérios, mas maior é o sangue de Jesus. Como diz louvor, Jesus não vem buscar placas, Jesus vem buscar os fiéis. Eu não vou na metodista. Como diz o louvor, eu não vou na metodista, eu não vou na universal, na assembleia eu não entro, na batista eu passo mal. Isso é ignorância, Jesus Cristo é nossa luz, no céu só entra lavado pelo sangue de Jesus. Eu vou em todas, só me convidar, na católica e qualquer uma outra que me convidar para pregar, aleluia, como Jesus quer. Para louvar o que Jesus quer, amém? É Lagoinha? É Deus é amor? É CBB? É qual? Fomos chamados para levar e anunciar as boas novas de salvação. Não, muitas das vezes não somos escolhidos por homens da terra, mas somos escolhidos pelo próprio Deus. E isso. Pelo próprio Deus. E quem é escolhido de Deus tem escolha?
escolhida é escolhida e acabou. Nós devemos pedir ao Senhor para andar na sua graça, na sua misericórdia, na sua comunhão, e dizer, falando o que Ele quer, louvando o que Ele quer e pedindo para ouvir a sua voz. Porque Deus é o Deus que escolhe, o Deus que rejeita. Deus escolheu Saul e muitos esquecem disso, né? Só prega a escolha, mas não prega que Deus rejeitou. Deus ainda rejeita. Homens que não andam no caminho, na brecha. Mulheres que ainda não andam, que não querem andar na brecha, na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque até a gente ter a palavra, ter a direção, ter a voz, sentir o preço, o peso do chamado e o temor ao Senhor, como eu falei ontem, das dores que o apóstolo Paulo dizia. Eu sinto dores de parto. Quer se sente isso? Todos que foi chamado sente. Todos e todas que foi chamada sentem essas dores de parto. E se não estiver sentindo, e se não sentir nenhuma vez, é porque nunca foi chamado. É porque não é chamada. A igreja precisa alertar, se levantar e se converter dos seus maus caminhos. Parar de perseguir o povo de Deus na terra, né? Uns aos outros. Deus não vem buscar placa, mas Deus vem buscar os lavados, redimidos, santificados, purificados, que anda na verdade, que anda falando a verdade, que anda pregando ainda a verdade, não manipulado por trevas. Como é desafiador, né, viver a palavra do Senhor Jesus. Mas quando a gente olha para a palavra, a gente entende que os discípulos, que os apóstolos, que os servos do Senhor verdadeiramente passou. E Jesus passava. E por que nós não podemos passar? Ou só alguns que passam e outros não? Que evangelho é esse? Que injustiça é essa? Que coisa tramóia é essa nesse Brasil? Deus repreenda a cada um que estão com o espírito do engano, não com o espírito, aleluia, do Senhor Jesus. Não na direção do Senhor Jesus, não na dependência do Senhor Jesus, não no Deus da provisão, não. Por isso que Deus tem que falar em muitas igrejas grandes para terem temor ao Senhor, para voltarem às primícias. Aí diz aqui, aleluia, o capítulo 5 de Gálatas. Exortação a conservar a liberdade cristã. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguarda-nos a esperança da justiça. Deus ama a justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Correis bem quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí, igreja. Será que muitos têm amado ao Senhor Jesus? Será que muitos têm amado ao Senhor Jesus? Se amasse, estava aqui curtindo, estava aqui comentando, estava aqui seguindo, mas não, só entra para curiar, para mandar indireta, mas não sabe amar o próximo, não sabe viver como Cristo quer, unidos no amor de Cristo, vivendo em comunhão e fazendo a obra do Senhor, porque para isso nascemos, para isso fomos chamados muitas das vezes, não por homens, mas pelo próprio Deus. Muitas vezes não somos chamados por homens, somos chamados pelo próprio Deus, e ai de quem se levantar contra nós,
nosso ministério. O Senhor, se for preciso, fere a todos. Porque Ele é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. Ele é Deus de amor, Ele é Deus, mas é fogo consumidor. E todo falso ensino tem que cair por terra. Hoje, como eu falei ontem, é tanto ensino até para relacionamento, destruindo família. Isso aqui por perder o temor. Porque muitos não querem esperar no Senhor, porque muitos não querem ouvir a voz do Senhor, não querem ter as direções do Senhor, não querem ter intimidade, aí fica indo por líderes terrenos, líderes que não têm temor a Deus, que não têm temor da palavra do Senhor Jesus, porque é difícil esperar, né? Porque é difícil obedecer. Porque é difícil subir, é muito desafiador subir, aí muitos ficam inventando moda, destruindo lá para construir outro. De onde Jesus fez isso? De onde o Senhor permitiu isso? Até pastoras ensinando isso como fosse algo normal? De onde vocês estão tirando isso? Que onda é essa? Que fama demoníaca é essa? Que manipulação das trevas é essa? Não é de hoje esses falsos ensinos, quando a gente vê, tantos anos, Jesus. Quantas igrejas ensinam errado, Jesus? Porque não ouve a tua voz, em vez de dizer assim, ei, jovens cristãos, espere em Deus, tenha intimidade, tenha relacionamento com Jesus, tenha intimidade com o Senhor e peça para Deus revelar, peça para Deus dar a direção, porque nós, é normal, nós temos que escolher, mas às vezes o próprio Deus escolhe a dedo, né? Mas é normal, né? De nós escolhermos, nós seres humanos, pessoas de caráter, pessoas que não traem, pessoas que andam no temor do Senhor, que são servos do Senhor, que Deus une propósitos, né? Mas muitos se deixaram se levar pelo mal, pelas influências malignas, e muitos têm inveja de relacionamentos, de casamento, destruindo família, projeto de Deus. Que Jesus tenha misericórdia. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou... 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. 14, porque... 14 e 15, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo, quer ser como a ti mesmo. Amarás o teu próximo, igreja, como a ti mesmo. Amarás o teu próximo, músicos cristãos, como a ti mesmo. Amarás o teu próximo, pastores, como a ti mesmo. Quem é que tem amado assim? Só vai subir quem tem amado assim. Quem não ama assim não subirá, não entrará naquele grande dia. Porque a Bíblia diz que temos que amar a todos, independentes de placa. Temos que andar em comunhão, em união, em sinceridade, respeitando o chamado do outro e da outra. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede e não vos consumais também uns aos outros. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai com o Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Digo, porém, aleluia. Aqui era o pastor Paulino nos ensinando a igreja aos Gálatas, e serve para os dias de hoje. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A Bíblia diz, o que eu uni não separa o homem. O que é que tem líderes ensinando falsos ensinos? O que é que tem líderes apoiando o pecado? Arrependei-vos. Porque a carne cobiça com o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne quer fazer tudo que o diabo e a sua cambada manda, mas o espírito diz não. Olha para a minha palavra, come a minha palavra e vive a minha palavra, porque eu é que sei o que é para o meu povo. Um povo que vai ser lavado, redimido, purificado, santificado
para subir. E sem santidade, sem purificação, sem impureza, ninguém verá o Salvador. Tem que estar puro, sem impureza. Andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, aleluia, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, deixa a prostituição, prostitutos, prostitutas, deixa a impureza, impuros, deixa a lascívia, deixa a idolatria, deixa as feiticerias, deixa as inimizades, deixe as porfias, as emulações, as iras, as pelejas, dissensões e heresias. Há muitos hereges já. Há muitos hereges com ensinos que não vêm de Deus. O texto é claro. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O texto é claro, porque aqui alguém quer manipulando a palavra. Mas o fruto do Espírito é amor, aleluia, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão, é fé, é temperança. É isso, bom Jesus. Rio Grande do Norte e Brasil precisa vivermos. Muitos precisam viver ou voltar à essência, senão Jesus vem e muitos vai ficar. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos aos outros, invejando-nos aos outros. Amém? Muitas das vezes até se irritamos. O próprio Cristo se irritou quando chegou diante do templo. Uma das vezes que ele se irritou foi quando viu os cambistas vendendo, fazendo da igreja comércio. Aí ele disse, epa, que essa coisa está errada. Eita, que isso não me agrada. Há muitos que ainda querem fazer assim. Aí Deus diz, eu não se agrado dessas coisas. Aí, para fechar, não sejais cobiçosos e vanglórias, irritando uns aos outros. Tem gente que gosta de nos irritar, tem gente que não gosta de nos ferir. Ele está dizendo, para de irritar uns aos outros. Para de ferir os meus servos. Há muitos feridos por causa de feridos. Muitos feridos dentro do tempo por causa de liderança ferida. Está dizendo aqui, parem de irritar uns aos outros. Invejando-nos uns aos outros é por causa de inveja. Nos persegue por causa de inveja. Nos serve por causa de inveja. Arrependei-vos. Se quiserem subir. Amém? A paz do Senhor Jesus.